fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a diretora executiva do Instituto Millennium, Marina Helene, e ela vai falar com a gente sobre uma pesquisa que revela que o fundo eleitoral não alcança necessariamente o propósito e, ao contrário, pode até favorecer políticos já consolidados. Marina, bom dia, bem-vinda aqui ao Café com Política, prazer falar contigo. Prazer todo meu. Bom, Marina, para começar esse nosso bate-papo, eu te pergunto o seguinte, de maneira geral, quais foram os números que essa pesquisa apontou e por que dessa tese de que o fundo eleitoral não consegue alcançar o propósito? Esse fundo que a gente já debateu tanto aqui, principalmente pelo valor, né? Que é aquilo que mais salta aos olhos quando a gente fala, que são, afinal de contas, aí bilhões e bilhões de reais despejados para fazer campanha. Exatamente. Bom, a ideia do financiamento público de campanha, ou seja, a utilização dos nossos recursos, né, dos recursos pagadores de impostos para financiar campanhas de política, de políticos, ela nasceu exatamente ali depois que o STF proibiu a utilização das doações das pessoas jurídicas, das empresas, das campanhas, argumentando que ali você poderia ter um abuso, né, de poder econômico e que esses candidatos eleitos com esses recursos poderiam ficar devendo favores. Então a ideia ali, isso que foi argumentado quando esse tipo de doação foi proibida, e aí logo na sequência o Congresso arrumou uma outra maneira de se financiar, que foi a utilização, que foi exatamente a aprovação do fundo eleitoral, que é a utilização de recursos públicos para financiar essas campanhas. A ideia ali, basicamente o que está por trás disso, são dois principais pontos, né? Um é evitar a corrupção e o segundo seria democratizar o acesso ao poder. Então, evitar que quem levasse fosse aqueles com maior poder econômico ou que tivesse de alguma maneira o controle da máquina pública, né? Você ter uma alternância de poder. Enfim, essas são as características normalmente no mundo quando você fala desse tipo de financiamento. Só que o Brasil já começou grande com isso, né? Então a gente começou com 1,7 bilhões e à época já era o Brasil já era o país que mais utilizava recursos públicos para campanhas de políticos. E aí a gente foi ver como que esses recursos foram empregados. Então nós fizemos um estudo, eu sou uma das autoras do estudo, para a eleição de 2018, porque foi a única eleição que a gente teve para o Congresso com o fundo eleitoral em vigor. E o que a gente viu foi o oposto dessa teoria, né? A gente sabe que normalmente a teoria e a prática não necessariamente elas conversam. O que a gente viu foi uma concentração muito forte de recursos em poucos candidatos. A gente mostra no estudo por partido quantos candidatos em cada partido receberam metade de todos os recursos direcionados a eles. E a gente vê, por exemplo, tem 9 partidos em que 5% dos candidatos, ou seja, 1 em cada 20, recebeu metade de todos os recursos, tá? Em alguns partidos isso significa 2 candidatos que receberam metade de todos os recursos do fundo eleitoral, né? Então isso mostra uma concentração muito grande. E outros 2 pontos saltaram muito aos nossos olhos também. Tem essa ideia de evitar que o poder econômico fosse o mais importante na hora dessa eleição. Mas quando a gente abre o patrimônio desses candidatos, daqueles que declaram, né, seu patrimônio, a gente vê uma concentração muito forte naqueles de maior patrimônio, exatamente nos mais ricos. Então, deputados com patrimônio de 2 milhões ou mais receberam 8 vezes mais que aqueles de até 100 mil reais. Então, a gente fez uma distribuição e a gente viu que quem estava lá na ponta, exatamente os mais ricos, receberam 8 vezes mais do que aqueles com menor patrimônio. Então, é uma falácia essa ideia também que democratiza o acesso, né, evitando essa questão do poder econômico. E, por fim, que é um dos dados mais relevantes do estudo, mostra que candidatos à reeleição receberam mais de 10 vezes o valor de candidatos novatos. Ou seja, esses receberam em média R$1 milhão, candidatos à reeleição, né? Deputados que estariam concorrendo para a reeleição, contra R$93 mil em média daqueles candidatos novatos. Então, ao contrário de toda a teoria de democratização do acesso, o que a gente vê é esses recursos indo para a mão dos caciques políticos que decidem como alocar.
E a gente sabe que a repercussão do fundo eleitoral junto à população, ela não é tão positiva, né, Marina? Até porque o próprio Instituto fez uma pesquisa e apontou que quase 90% dos brasileiros são contra o fundo eleitoral da forma como ele está e do valor, né, como ele foi apresentado. É uma realidade muito diferente da que o brasileiro vive, né? A população, o eleitor vive. Parece que são mundos completamente opostos, não é isso? Infelizmente, eu acho que você resumiu muito bem. Eu acho que o que a nossa pesquisa junto à população mostrou foi o descolamento completo do que os políticos pensam e daqueles que eles representam. Porque 9 entre 10 brasileiros que nós ouvimos disseram que seriam favoráveis a uma redução desse valor. Lembrando, esse estudo foi feito, que a gente fez vendo os dados de 2018, foram feitos ainda com um fundo de 1,7 bi. E agora eles elevaram para 4,9 bilhões, ou seja, mais do que duplicaram, né? A gente pegou esses valores e assim, 6 vezes, enfim, o valor que vai para a Anvisa, muitas vezes o valor que foi destinado a, por exemplo, a evitar essas catástrofes como a gente viu aí em Petrópolis, em várias outras regiões, né, dos alagamentos agora. Então, assim, é um valor realmente muito, muito, muito alto, que já tinha causado toda essa distorção, e agora o próprio Congresso decidiu mais do que dobrar esses valores. Então, quando a gente perguntou para a população, a gente viu que 9 entre 10 eram favoráveis a uma redução desse valor, nesse julgamento agora do STF. 3 em cada 4, 75%, ou seja, 3 em cada 4 são completamente contrários à existência do fundo eleitoral, talvez por perceber que essa ideia de democratizar o acesso é balela, né? E não é isso que realmente é feito. Tanto que quando a gente pergunta, a maioria acredita que ela acaba servindo para colocar os mesmos no poder, né? Alguma outra coisa bem interessante, a gente perguntou uma palavra para dizer qual que era o sentimento da população em relação ao fundo eleitoral, e as palavras foram injustiça, roubo, absurdo. Então, nojo, claramente as pessoas sentindo que, puxa vida, ainda mais no momento desse que a gente está vivendo, né, com uma crise dessa, tantas necessidades, pessoas na pobreza e um caminhão de dinheiro que poderia ser utilizado para tantas outras coisas, indo para a campanha, e a gente sabe que para essa campanha com cartas marcadas. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Marina, que nos chama a atenção ao ouvir todo o relato do trabalho que vocês fizeram. Nós temos, de um lado, a necessidade de fato de democratizar o acesso até dos menos favorecidos à política. Isso é um fato, porque muitas vezes, como você mesma destacou, aquilo que significa a representação popular que a gente vê no Congresso não conversa com aquilo que está nas ruas. E aí eu te pergunto, na visão de quem ajudou a fazer esse estudo, qual que seria a solução para essa aparente dicotomia que a gente tem, para essa dificuldade que a gente tem? Seria regular o uso do fundo e para garantir que esse dinheiro não chegue como chegou àqueles que já são favorecidos politicamente, que são mais abastados do ponto de vista de patrimônio, ou seria não ter fundo nenhum e cada um se virando? Existe uma solução em torno dessa aparente dualidade que a gente nota? Essa foi uma dúvida que a gente teve, se a gente sugeria novos caminhos ou se a gente focava exatamente em como a falácia de como esses recursos são distribuídos, né? A gente optou por mostrar de fato como eles são distribuídos, porque é como qualquer política pública no Brasil. Você, na teoria, diz uma coisa, a gente vai ver a alocação dos recursos, não é à toa que há 40 anos a gente não cresce. Então, apesar de ser um dos países que mais gasta no mundo, né? Então, a gente acredita que é importante avaliar como esses recursos estão sendo gastos antes de apontar uma nova avenida. Mas, assim, estudando um pouco do que acontece no resto do mundo, acho que é importante notar duas coisas. A primeira é que o Brasil é o país que mais gasta com financiamento público de campanha. Ele já era
em 2018 com 1,7 bilhões. Então agora a gente está mais que dobrando. Então a gente já era um ponto completamente fora da curva e piorou bastante, né? Outro ponto interessante que eu queria dizer é que valores tão expressivos vão encarecer demais as campanhas. E é óbvio que esse encarecimento grande das campanhas vai fazer com que muitas pessoas que teriam interesse em entrar na política já saiam de uma desvantagem tamanha que iniba esse comportamento. A gente cita um estudo bem interessante de 2016 que foi feito para a eleição para prefeitos e vereadores em 2016. Ali não podia mais se utilizar dinheiro de empresas, né? E o fundo eleitoral ainda não estava em vigor. Então, foi bem no meio disso. E as campanhas foram, de fato, mais baratas. Inclusive, até teve um teto para a utilização para as campanhas de prefeito. E o que a gente viu? A gente viu uma alternância maior de poder e a gente viu um maior número de candidaturas e de representantes de menor poder econômico. Então, quando você tinha campanhas mais baratas. Então, agora a gente ainda está encarecendo bastante essas campanhas, né? Um estudo interessante, analisando essa experiência de países, talvez, para a gente ver também, é o caso alemão, né? O caso alemão, você pode ter outras formas de financiamento e o recurso público, ele vai exatamente para aqueles partidos que têm maior voto, como é o caso do Brasil, que tem maior número de representantes, mas também aqueles que conseguem maior número de filiados e conseguem mais doações privadas. Então, o recurso público ele é maior. Por quê? Porque isso faz com que os partidos políticos não vão procurar os seus eleitores só uma vez na hora do voto, né? Eles precisam estar ali o tempo inteiro fomentando aquela base e respondendo para aquela população. Porque esse descolamento que a gente está vendo é exatamente porque vai chover um mundaréu de dinheiro e ali eles vão poder aparecer, né? Ali na época eleitoral, prometendo um monte de coisa, mas você não tem os partidos, eles não se veem nessa obrigação de estar cada vez mais próxima, né, daqueles seus filiados, da sua base, o tempo inteiro ali e conquistando isso para, de fato, até conseguir se financiar, mas, né, então esse descolamento é muito ruim. Então, o que a gente vê é que é importante você ter esses incentivos que façam com que os partidos, de fato, estejam mais próximos daqueles que eles representam, que hoje no Brasil, infelizmente, são muito afastados, né? E esse tipo de situação que a gente está vendo com valores cada vez mais expressivos, pelo visto, afastam cada vez mais. A gente está conversando com a Maria Helena, diretora executiva do Instituto Milênio. Ô Marina, mas o que falta, na sua opinião, para haver essa mudança de paradigma, sabe? Para mudar a chave? Demora? É difícil mudar o pensamento já instalado, né? De que é preciso muito dinheiro para fazer campanha. Acha que é possível fazer isso? É de interesse dos políticos fazer isso também? Uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real, né? Bom, os políticos acho que eles já deram a sua resposta, né? Os que estão aí, pelo menos. A gente viu que o fundo dessa magnitude juntou os partidos da base, da oposição, de todas as ideologias, né? E num momento como esse de crise absurda, o que eles decidiram? Mais que duplicar os valores. Então, eles estão muito mais preocupados em serem reeleitos do que qualquer outra coisa. O que pode mudar isso é a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que... não existe, eu diria que o caminho de todos os países que deram certo no mundo passam por uma fiscalização importante da sociedade, né? Agora, o Instituto Milênio tem feito esse papel, que é exatamente a gente tem essa série de discussões de políticas públicas, onde que o nosso dinheiro está sendo aplicado, essa é a melhor aplicação desses recursos, e é exatamente para isso, é o que a gente está falando aqui, a gente conversa e tenta conscientizar a sociedade, né? E mostrar para ela poder, de fato, cobrar o seu representante ali por uma postura diferente, por um caminho melhor. Então, eu acho que quem está aí, né, provou o que pensa, mas eu acho que está nas nossas mãos aí fazerem com que mudem de ideia, né? Eu acho que isso é bem importante. Hora do bate-pronto.
Hoje vai sem vinheta mesmo. A gente tem normalmente uma vinhetinha aqui da Hora do Bate-Pronto, que é um momento, Marina, em que a gente faz aqui perguntas objetivas e respostas objetivas, um ping-pong comigo e com a Adriana, combinado? Perfeito. Começando então, Marina, financiamento público de campanha. Infelizmente, no Brasil não funciona. Está mantendo os mesmos no poder. O poder econômico na política. O poder econômico na política está se mostrando de diversas formas. Eu acho que o maior problema do Brasil é que muito dos nossos recursos vão para dar esse poder econômico para uma casta de privilegiados. Representação popular. Representação popular cabe a nós como sociedade também. A gente tem que estar atento e cobrar os nossos representantes. Se não for assim, a gente nunca vai dar os incentivos corretos. O fundo eleitoral deste ano? É um completo absurdo, completamente descolado da realidade da população. A democratização da política. A democratização da política vem exatamente disso. Acho que cada um de nós tem que fazer o que tiver ao seu alcance e a sua maneira pelo Brasil que queremos. Senão a gente não vai ter isso. A cultura política brasileira. A gente está vendo, né? A gente tem um país, infelizmente, muito patrimonialista. Então, é a cultura para si, né? Infelizmente, né? O Brasil é bem capturado. Marina Helena, ela que é diretora executiva do Instituto Milênio, conversou conosco aqui no Café com Política. Marina, agradeço demais, agradecemos aqui a sua participação, tá? E esperamos que em outras oportunidades também você possa voltar para a gente continuar esse assunto. E é um assunto muito útil, principalmente nesse momento de eleição, né? Um ano eleitoral, a gente vai ter muito o que conversar ainda. Muito obrigada a vocês, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Um ótimo dia.